Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. É um texto muito conhecido das Escrituras. Provavelmente sua Bíblia traz um subtítulo dizendo o jovem rico. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que você me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha adolescência. Aí sim, solta um manto aí mesmo no fundinho que é... E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Queridos, esse é um texto tão conhecido, mas quando eu olho para esse texto eu não consigo deixar de imaginar como eu sentiria se eu visse essa cena. Se a gente voltar um pouco às pessoas da Bíblia, a gente vai ver que Jesus ele começava a juntar as multidões já. As pessoas começavam a se aglomerar em volta de Jesus. Todo mundo queria alguma coisa, um milagre, um toque, uma resposta. E de alguma forma, mesmo no meio de tantas pessoas querendo algo de Jesus, esse jovem, ele consegue ganhar a atenção de Jesus. A Bíblia diz não só que ele vem correndo, mas a Bíblia diz que ele vem correndo e se joga de joelhos diante de Jesus e fala: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Queridos, ele parecia tão intenso. Eu fico imaginando que se eu visse essa cena, talvez sentisse assim uma invejinha gospel dele, né? Do tipo, poxa, esse cara de alguma forma ele conseguiu ganhar a atenção de Jesus. E ele parecia tão intenso. Ele vem correndo, ele se joga de joelhos, ele fala: mestre, eu quero a vida eterna. Ele não pede bens, ele não pede um milagre, ele fala: eu quero a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e ele falou: olha, por que você me chama bom? Não há um só bom, que é Deus. Você quer ser salvo, você quer a vida eterna, você conhece os mandamentos. E Jesus cita uma série de mandamentos. Agora a resposta desse jovem diante as palavras de Jesus fazem ele parecer mais intenso ainda. Vamos lembrar que a gente estava aqui no tempo da lei ainda não era o tempo da graça. E mesmo diante da dureza, da rigidez da lei, esse jovem ele olha para Jesus e ele fala o quê? Mestre, tudo isso eu segui desde a minha adolescência. Uau! Talvez se eu olhasse para esse cara eu pensasse: poxa, eu quero ser igual ele, eu quero ter essa intensidade que ele tem. Ele é intenso, ele está sedento, ele é santo, ele guarda os mandamentos. Mas a Bíblia diz que diante disso Jesus olhou para ele e Jesus o amou. E Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, Jesus olha para ele e fala: olha, falta uma coisa só para você. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois venha e siga-me. A Bíblia não diz isso, mas eu imagino esse jovem ainda de joelhos no chão, pensando em tudo que ele tinha, e como diz o mineiro, dou conta não, e levantando e indo embora. E diante dessa história tão conhecida, eu queria fazer para você 3 perguntas sobre o jovem rico. E a primeira pergunta é: qual era o nome do jovem rico? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer? É claro que não. Por que ninguém consegue dizer? Porque a Bíblia não diz qual é o nome desse cara. E por que a Bíblia não diz qual é o nome dele? Porque ele teve a oportunidade de escrever o nome dele na história de Deus, mas ele preferiu outra coisa. Ele teve a oportunidade de, aonde a Bíblia fosse lida na história, o nome dele ser lembrado. Mas no lugar disso, a gente conhece ele só por aquilo que era importante para ele. E nós conhecemos ele até hoje, 2000 anos depois, como jovem rico. Você está aí, gente? Dá uma interagida, solta um...
solta uma língua estranha, um terra. Queridos, agora a Bíblia fala de outro homem de posses também, que teve um encontro com Jesus, mas dessa pessoa, desse homem de posses, a Bíblia diz qual é o nome. Alguém lembra quem é? Quem? Zaqueu. A Bíblia fala que Jesus vai na casa desse cara, que era um coletor de impostos. Esse cara era odiado pelos judeus, por quê? Porque ele era um judeu, trabalhando para o Império Romano, cobrando imposto dos judeus. A Bíblia diz que quando esse cara reconhece quem é Jesus, antes que Jesus pedisse qualquer coisa, ele fala: mestre, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. A Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Queridos, em Mateus capítulo 10, versículo 32, Jesus ensina um princípio, uma chave espiritual. Você nem precisa abrir. Mateus 10, 32, Jesus diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. E isso é um princípio. Alguns anos atrás, eu li um livro que me marcou demais, de um pastor da Califórnia chamado Francis Chan, um livro chamado Louco Amor. Alguém já leu aqui? Uau, algumas pessoas. É um livro incrível, me marcou de várias formas. Mas o pastor Chan, ele conta uma história que eu nunca mais esqueci. Ele diz assim: ele era pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos, e hoje não é a minha realidade, mas eu fui já pastor de uma igreja com 4.000 membros. Então ele diz o seguinte: olha, a sua igreja não precisa nem crescer tanto, para você logo perceber que como pastor você não consegue fazer tudo que você tinha que fazer. Então a sua igreja vai crescendo, e ela nem precisa crescer tanto para logo você perceber que você não consegue fazer todas as visitas que você tinha que fazer, você não consegue orar por todas as pessoas no hospital que você tinha que orar, você não consegue fazer todos os casamentos que você tinha que fazer, e você não consegue às vezes fazer nem todos os velórios que você tinha que fazer. E ele diz: o que nós pastores fazemos? Nós nos cercamos de pessoas, de ministérios que nos ajudam a cumprir o nosso chamado. Sejam pastores, diáconos, pastores auxiliares, líderes de célula. E ele diz assim: olha, toda a igreja tem isso. E ele fala de um senhor aposentado chamado Stan. Nunca mais esqueci o nome desse cara. Ele fala de um senhor chamado Stan, que era aquele pau para toda a obra. Esse cara era aposentado, dedicava a sua vida a servir a igreja. Era aquele cara que tudo que o pastor pedisse, ele estava ali à disposição. E o pastor Chen conta que morreu o familiar de uma pessoa da igreja, se eu não me engano. E essa pessoa ligou para a igreja e falou assim: pastor, várias pessoas da minha família não são convertidas, e essa é uma oportunidade de apresentar o evangelho. Eu gostaria de alguém para fazer esse culto fúnebre, para dar uma palavra evangelística no velório. Pastor Stan, cheio de tarefas, disse que não podia, ligou para o Stan e falou: Stan, você pode me ajudar a dar uma palavra nesse velório? Esse homem prontamente falou: pastor, pode deixar comigo. E esse homem foi para aquele velório. Quando deram a oportunidade para ele, ele ficou em pé do lado daquele caixão, e de uma forma rápida ele apresentou o plano de salvação, ele falou de Jesus, e aí ele fechou sua Bíblia e falou: olha, quando Deus te chamar, não tem o que você possa fazer. Quando Deus te chamar, ou você está pronto ou não está. Você não vai poder voltar no tempo, você não vai poder pedir uma outra oportunidade, você não vai poder pedir para esperar mais um pouco. Quando Deus te chamar, ou você está pronto ou não está. E ele disse: se Deus te chamasse hoje, como chamou esse homem que está nesse caixão, você estaria pronto? Ele pega a sua Bíblia, ele senta numa cadeira perto daquele caixão, e de repente ele tomba para frente. As pessoas perceberam que ele estava passando mal, chamaram socorro, mas ele teve um mal súbito e morreu ali no velório mesmo. As pessoas ligaram para o pastor Francis Chan e falaram: pastor, olha, o Stan estava aqui fazendo o culto fúnebre, e de repente ele caiu, a gente chamou socorro para tentar ajudá-lo, mas ele teve um mal súbito e ele faleceu. O pastor Stan ficou muito quebrantado com aquilo, e logo que ele pôde, ele pegou seu carro, que ele estacionou na frente da casa daquele homem. Os filhos do Stan, adultos já,
vieram, abraçaram o pastor e falaram: pastor, a gente está tão triste, tão quebrantado, mas a gente está também tão orgulhoso do nosso pai, porque ele morreu fazendo aquilo que era mais importante para ele, que era falar de Jesus. E naquela noite, quem fez o velório do Stan foi o pastor Francis Chan. E ele disse que ele estava dando uma palavra e de repente ele olhou para aqueles jovens que estavam sentados ali na primeira fileira. Ele teve um insight, ele falou: olha, imagina como foi precioso para o pai de vocês, porque em um segundo ele estava diante de um pequeno grupo de pessoas dizendo: esse é o meu Jesus. Mas um segundo depois era ele que estava diante do Senhor, e aí era o Senhor que estava dizendo: esse é o Stan, eu sei quem você é, entra no descanso do teu Senhor. Se confessarmos o nome do Senhor, Ele confessará o nosso. Queridos, de capa a capa, agora vocês estão aí, aleluia. A Bíblia de capa a capa é um livro falando de fé. A gente poderia resumir a Bíblia da seguinte forma: a Bíblia é um livro de pessoas que creram e tiveram experiências com Deus. Mas mesmo a Bíblia de capa a capa sendo um livro falando de fé, a própria Bíblia, ela passa uma peneira e ela faz um ranking dos maiores exemplos de fé das Escrituras. Isso está onde? Alguém lembra? Alguém falou aí, Hebreus 11. Provavelmente sua Bíblia traz um subtítulo aí dizendo também os heróis da fé. Esse texto é tão precioso que chega uma hora que Deus fala para mim e para você assim: ó, olha para essas pessoas, olha para a vida delas, olha para o exemplo de fé que elas tiveram, olha para como elas viveram, para como elas se moveram. Elas eram pessoas tão especiais, tão sobrenaturais em fé, que o mundo não era digno delas. Como esse texto mexe comigo. Deus está dizendo assim: essas pessoas eram pessoas tão incríveis de fé, que o mundo não merecia elas. E no meio desses exemplos de fé, tão conhecidos como Abraão, Moisés, Davi, a gente encontra uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma prostituta em Jericó, que depois da morte de Moisés, quando Josué começa a entrar na terra prometida, a Bíblia fala que ele manda espias para sondarem a terra. E esses espias, eles entram na cidade. Às vezes quando a gente olha a Bíblia falando sobre os muros da cidade, a gente não tem uma noção. Mas quando você vai para essas regiões antigas, você vai ver que os muros da cidade às vezes tinham uma espessura como daqui no final do prédio. Existiam, guaritas, carroças andavam em cima, só de sair. Então você só entrava numa cidade dessa se deixassem. Agora você só saía se deixassem também. A Bíblia diz que os espias estão em Jericó e de repente essa mulher chamada Raabe, que era uma prostituta em Jericó, ela olha para esses hebreus e de alguma forma ela reconhece os hebreus. E ela chega para eles e ela fala: eu sei quem vocês são. A fama dos hebreus, do que tinha acontecido no Egito, já estava se espalhando e bastava essa mulher gritar e aqueles homens seriam provavelmente presos e mortos. Mas ela diz assim: olha, eu sei quem vocês são hebreus, e se vocês estão aqui é porque Deus vai entregar essa cidade nas suas mãos. E ela diz: olha, eu não vou entregar vocês, eu não vou gritar. Ela diz: pelo contrário, eu vou ajudar vocês a fugirem da cidade, mas eu quero algo em troca. Quando Deus entregar essa cidade nas suas mãos, vocês vão poupar a minha vida e a vida da minha família. E querido, foi isso que ela fez. E aonde a Bíblia for lida na história, essa ex-prostituta de Jericó que teve fé vai ser lembrado para sempre. Mas o nome do jovem rico ninguém sabe qual é, porque ele teve a oportunidade de escrever o nome dele da história de Deus, mas ele escolheu outra coisa. E queridos, eu amo os detalhes da palavra de Deus. Quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, quando Mateus está apresentando a genealogia de Jesus, mais especificamente Mateus capítulo 1, versículo 5, quem a gente vai encontrar na genealogia de Jesus? Mas Raabe. E a gente descobre que Jesus descendeu de uma ex-prostituta de Jericó que teve fé. E aonde a Bíblia for lida na história, o nome dela vai ser lembrado. Mas o nome do jovem rico ninguém sabe qual é. E a segunda pergunta que eu quero te fazer sobre o jovem rico é: quais eram
os bens do jovem rico? Alguém sabe dizer? É claro que não. A gente só sabe o que esse cara, ele tinha muitos bens. Eu vou fazer uma coisa que vai te chocar, mas eu preciso fazer isso. Eu sei que a comunhão, a mesa, a igreja nas casas é muito importante para vocês. Eu queria que você fizesse uma coisa agora. Você pode até levantar se você quiser, olhar em volta. Mas eu queria que você procurasse pessoas que são importantes para você. Com certeza teu pastor está aqui, talvez seu líder de grupo caseiro, seu discipulador, talvez a pessoa que ganhou você para Jesus. Eu queria que você olhasse em volta, faz um coraçãozinho para ela, fala: ó, amo você, isso é importante para mim. Dá uma olhada em volta, encontra alguém conhecido. Amém? Conseguiu? Só volta para mim agora. Conseguiu encontrar pessoas que você ama, que são importantes para você? Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Dentro de 50, no máximo 70 anos, todas as pessoas que você conhece vão ter morrido e ninguém mais vai lembrar de você. E pouca diferença vai fazer o tipo do carro que você dirigiu ou a marca da roupa que você usou. Mas às vezes, querido, a gente esquece de algumas coisas muito elementares. Sabe uma coisa que a gente esquece muito fácil? A gente esquece muito fácil que nós não somos daqui, desse lugar. A Bíblia diz que nós somos o que aqui? Peregrinos. O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo para mim e para você: olha, você está de passagem. Mas muitas vezes a gente vive como se aqui fosse o nosso lugar. O que eu quero dizer com isso? É porque toda a sua força, toda a sua atenção, toda a força da sua mente, a sua atenção, o seu cuidado, a sua preocupação está voltado para uma coisa que é passageira. E Deus está dizendo para mim e para você: você não pertence a esse lugar, você está passando por aqui. Quer ver uma outra coisa que a gente esquece muito rápido? Que a gente não vai viver para sempre. Está aí uma pandemia que lembrou a gente disso, mas muitas vezes a gente vive como se a gente fosse viver para sempre, e isso faz a gente ter o foco nas coisas erradas. Esse ano eu e minha esposa, a gente faz 18 anos de casado, e quando a gente casou, eu acho que deve ter bastante casado novinho aqui, né? Quando a gente casou, a gente foi morar num apartamento. Eu não sei onde você mora, irmão, mas quando eu casei, eu fui morar num apartamento de 42 metros quadrados. Irmão, é pequeno. E o abençoado do engenheiro que projetou fez um apartamento de 42 metros com 3 quartos. Verdade, tinha um quarto que se o cara deitasse, acho que o pé ficava para fora. Não, sério, era inacreditável. Né? Eu lembro que eu ganhei uma TV daquelas 29 polegadas do meu sogro com tubo. Quem lembra dessas TVs assim? Eu coloquei, ocupou a metade da sala, né? O controle remoto eu nunca usei, porque sentava no sofá, dá para trocar assim, ó, de canal, né? Se fosse um filme com legenda, o cara ficava com dor no pescoço. Para mudar de pensamento tinha que sair de casa. Agora tinha algumas praticidades, né? Uma coisa que era útil, que eu não me esqueço, é que dava para sentar no vaso e escovar o dente na pia ao mesmo tempo, né? Então, o cara ia no banheiro tinha que escolher se entrava de frente ou de ré, porque não dava para manobrar dentro. E agora, num apartamento desse tamanho, o que é o casal inexperiente, né, gente? Numa casa desse tamanho, eu e a minha esposa, a gente resolveu comprar um cachorro. Verdade. Compramos um Lhasa Apso. O cachorro aprendeu a abanar o rabo de cima para baixo, porque para o lado não dava espaço. Eu brinco que um dia acabou a luz lá em casa, a gente acendeu uma vela, mas logo tivemos que apagar, porque ninguém aguentava o calor. Mas, irmão, brincadeira à parte, era muito pequeno mesmo. No começo foi muito gostosinho, aquela vida de casado. Mas uma coisa que a gente sentia muito era não poder receber muitas pessoas em casa. Lá chegava 3 pessoas no máximo. Se chegasse 4, um de nós dois tinha que sair. Verdade, não tinha onde escorar. E no começo foi muito bom, mas eu e minha esposa, a gente sempre muito envolvido com a vida da igreja, e a gente começou a sentir falta de não poder receber as pessoas em casa, né? E o que era uma alegria no começo, logo virou assim uma murmuração.
A gente morou 4 anos nesse apartamento. E eu lembro que eu fui almoçar um dia em casa e minha esposa não estava comigo. E quando eu fui abrir a porta do apartamento, deixa eu fazer um parênteses aqui. Queridos, às vezes quando a gente prega uma mensagem com histórias, testemunhos, a gente pode passar uma imagem errada, que a gente vive ouvindo a voz de Deus de forma audível o tempo todo. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. A verdade é que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias são naturais, mas é a nossa fidelidade, disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? E esse foi um dia que eu cheguei em casa. Não é sempre que Deus fala comigo com tanta clareza, mas eu coloquei a chave na fechadura e antes de abrir a porta eu lembrei da imagem da sala da minha casa, que era só um corredorzinho. Irmão, eu dei uma chorada para Deus. Eu falei, poxa Deus, quando você vai me dar uma casa maior? Eu ouvi Deus falar comigo. Deus falou para mim assim, imagina a casa dos seus sonhos. Eu quase soltei uma rajada de língua estranha, né? Falei, Deus, vem em mim que eu estou facinho. Falei, terra. Falei, Deus, a casa dos meus sonhos ia ser assim. Falei, Deus, eu ia ter uma sala grande para encher de gente da igreja. Eu queria uma sala aberta, junto com a cozinha, para eu poder estar cozinhando e estar falando com o pessoal da igreja. Eu queria ter um quarto para receber os pregadores que vêm de fora, que passam pela cidade. Fui descrevendo. Quando eu terminei, eu falei, Deus, é assim a casa dos meus sonhos. Deus perguntou para mim assim, se eu te desse essa casa hoje, quanto tempo você aproveitar dela? Eu fiz as contas, na época, 30 e poucos anos. Eu falei, Deus, a média de vida do brasileiro, 70, 75 anos. Falei, Deus, eu ia desfrutar dessa casa uns 35, 40 anos. Deus me falou assim, é tão importante assim mesmo? Eu falei, beleza, deixa quieto. Não é que eu não goste de coisas boas. Irmão, eu gosto de coisas boas assim como você. Eu gosto de vestir bem, eu gosto de comer bem, dá para ver, né? Eu gosto de andar num bom carro. Eu tenho 3 filhos, estava falando com o pastor Marco. 3 cadeirinhas eu usava, e eu fiquei 10 anos com um Gol, irmão, um Golzinho usado. Você colocava as cadeirinhas, estava tudo bem enquanto as portas estavam abertas. A hora que você fechava, elas faziam assim. Era super comunhão lá atrás, era o cotovelo de um no olho do outro, pirulito de um no cabelo do outro. E eu queria muito trocar de carro por 10 anos. Eu fiquei, Deus, queria trocar de carro. Agora não era isso que roubava a atenção do meu coração. Depois de vir de uma ministração como essa, eu voltava para o hotel e o que ficava no meu coração quando eu colocava a cabeça no travesseiro não era, meu Deus, quando eu vou poder trocar de carro? O que ficava no meu coração é, Deus, eu estou sendo fiel à mensagem que o Senhor colocou no meu coração para transmitir. Deus, eu estou trazendo diferença na vida das pessoas que estão debaixo de mim. A minha vida está tendo um propósito. Alguns anos atrás, no final de um culto de jovens, eu comecei a cumprimentar as pessoas. Eu fui para o fundo da igreja e um jovem veio me cumprimentar. Eu nunca tinha visto ele na igreja antes. Ele apertou minha mão e falou assim, pastor, eu posso falar com você um minutinho? Eu falei, claro. Ele falou, pastor, mas eu precisava de alguns minutos. Eu falei, claro, cara. Eu lembro que eu coloquei 2 cadeiras, uma diferente para a outra. Eu falei, pode falar. Ele falou, pastor, eu queria rapidinho contar um pouco da minha história para você. Ele falou, olha, eu cresci num lar cristão. E quando eu cheguei na adolescência, houve um adultério entre os meus pais. E isso acabou no divórcio deles. Ele falou, pastor, você sabe o que é dentro de uma igreja, uma família cristã, tem um adultério, tem um divórcio. Ele falou, isso foi tão destrutivo para o relacionamento dos meus pais, que eles não conseguiram restaurar o casamento, eles se separaram. Eles também não conseguiram permanecer na igreja mais. Ele falou, olha, eu e minha irmã, por algum tempo, a gente tentou ainda permanecer fiel na fé. Ele falou, olha, mas há 2 anos atrás a minha mãe foi morar fora do Brasil, na Europa, e eu fui morar com ela. Ele falou, pastor, aí eu cheguei na Europa, longe do meu pastor, longe dos meus amigos cristãos, longe da comunhão da igreja. Ele falou, pastor, aí eu me perdi mesmo. Eu pequei, eu me afastei de Deus. Ele falou, isso faz 2 anos já.
E ele falou: pastor, eu nem sei te explicar, mas fazia muito tempo que eu não sentia a presença de Deus, fazia muito tempo que Deus não falava comigo, mas alguns dias atrás Deus falou comigo. Ele falou: acordei uma manhã, eu estava sentado na cama, ele falou: não sei nem te explicar como, mas Deus falou comigo e eu ouvi Deus me dizendo assim: se você não voltar para mim agora, você não volta nunca mais. Ele falou: pastor, aquilo me deu um desespero, um senso de urgência, me deu um desespero tão grande que eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu preciso voltar para o Brasil, eu preciso voltar para o Brasil agora. Ele falou: pastor, eu sabia que eu tinha que voltar para o Brasil, porque se eu não voltasse, eu não ia conseguir voltar para Jesus. Ele falou: pastor, eu peguei uma passagem, eu acabei de desembarcar, e ele falou assim: eu preciso voltar para Jesus, você pode me ajudar? Irmão, se todo mundo viesse tão facinho assim, né? Eu falei: cara, claro que eu posso te ajudar. E eu lembro que eu e minha esposa, a gente abraçou aquele menino, e ele passou por um processo de restauração, ele confessou seus pecados, a gente tirou todos os carrapichos dele, né? Ele abriu assim o coração, expôs pecado, confessou, e era um menino assim que a gente amou muito rápido, né? A gente desenvolveu em pouquinho tempo uma amizade com ele, assim, da gente estar na casa dele, ele está na nossa. Foi um cara que ganhou o coração da igreja muito rápido, e exatamente um ano depois ele estava bombando na fé. O que eu quero dizer com bombar na fé? Ele estava andando em santidade, estava mergulhando em Deus, super envolvido com a vida da igreja. Era aquele cara que todo dia ele queria estar num culto. Se não tinha culto na igreja, ele ia em outra igreja. Mas tipo, sabe aquele cara que está querendo buscar Deus sempre? Ele era tão intenso que ele ajudava a liderar um grupo caseiro, uma célula, na quinta-feira, se eu não me engano. Então ele já estava ajudando a liderar um grupo caseiro, mas mesmo assim ele continuava indo no grupo caseiro que ele começou, que era na minha casa, na sexta-feira, 11 horas da noite, né? A gente fazia nesse horário para pegar muito pessoal de faculdade. E eu lembro que a gente chegou uma sexta-feira de novembro, estava quente, tocou o interfone de onde a gente morava. A gente já estava numa casa maior, glória a Deus, aleluia. Às vezes é só a gente abrir mão que Deus dá para devolver para Ele assim que Ele quiser. E tocou o interfone do condomínio, eu fui atender a ele, ele estava alegre aquele dia, me deu um abraço, me deu um beijo no rosto, e a gente entrou para a célula. E já tinha passado o período de louvor, e eu estava compartilhando a palavra. Eu morava num sobrado, fala sobrado aqui também? Fala, né? E a minha casa era assim, eu estava sentado na escada e era um L aqui. Então aqui era a sala de jantar e a sala de TV. E as pessoas estavam espalhadas nesses dois ambientes, tinha umas 18 pessoas mais ou menos. E ele estava aqui à minha direita, eu lembro que ele fez um comentário engraçado, todo mundo deu risada, e eu voltei para olhar para as pessoas que estavam na minha frente. E de repente eu ouvi um bluf. Quando eu olhei para a minha direita, ele tinha simplesmente tombado para frente. Irmão, eu não sei nem como que aconteceu. No impulso, eu pulei da escada e eu estiquei, ele caiu meio dobrado assim, eu só estiquei o corpo dele no chão, comecei a orar por ele. Mas assim que eu comecei a orar, eu vi que a boca dele começou a ficar roxa, e a impressão que eu tinha é que ele estava parando de respirar. E na hora eu falei: gente, é sério, chama o SAMU. Irmão, eu nem vi como que aconteceu. Quando eu vi, eu estava fazendo massagem cardíaca. O Weber, que era um discípulo meu, que é missionário na Alemanha hoje, estava fazendo respiração boca a boca. Nisso o SAMU atendeu, e se eu não me engano, eles orientaram, eram 15 massagens e 3 respirações. E eu nunca tinha feito na vida, é impressionante como isso cansa. A gente ficou 15 minutos fazendo esse procedimento. Eu lembro que eu escorria suor, mas se eu parasse, a hora que eu parava, na hora, a boca dele já arrochava, e a impressão que eu tinha é que ele não respirava. E eu lembro que eu falei para o Heber, falei: cara, a gente não pode parar, eu acho que ele não está respirando. 15 minutos depois, o SAMU chegou, e eu lembro que era um paramédico alto, e ele veio todo com uma parafernália que eu nunca tinha visto. Ele veio com uma espécie de uma maletinha, com uma telinha de LCD. Era aquela máquina de eletrochoque, né, o desfibrilador, acaba com um pregador uma palavra dessa. E esse médico veio correndo, ele já debruçou, colocou uns eletrodos nele e deu o primeiro choque. Quando deu o primeiro choque, pum, aquele monitor ligou e ele fez assim. Eu falei: meu Deus, o coração dele não está batendo mesmo.
Quando o monitor alinhou, aquele médico gritou: adrenalina, adrenalina. Pegou 2 ampolas de adrenalina e buf, choque de volta. Ele pediu adrenalina de volta, ele fez isso 3 vezes. Eu fiquei sabendo depois que é o máximo que dá. Irmão, e choque, e um respirador aqui na boca, e adrenalina, e aquilo foi passando, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, me deu um desespero. Eu lembro que eu saí para fora, foi uma das orações mais intensas da minha vida. Eu lembro que tinha um murinho que dividia um sobrado do outro, eu apoiei minha cabeça naquele muro, eu falei: Deus, o Senhor conhece a minha vida de oração. Eu falei: Deus, não deixe esse menino morrer aqui. Eu falei: a gente ama ele, Deus. Eu falei: ele tem 24 anos. Eu falei: não deixe ele morrer aqui, não assim, não desse jeito, não no chão da sala da minha casa. Eu falei: Deus, essa oração o Senhor precisa atender. Eu falei: não deixa acontecer isso com a gente. Eu falei: Deus, ele está apaixonado pelo Senhor, não deixa isso acontecer assim, não na minha casa. Eu falei: Deus, por favor, responda a minha oração. Eu terminei de orar, eu entrei para dentro, e quando eu pisei dentro de casa, o médico que estava debruçado em cima dele levantou, ele olhou para mim e falou assim: olha, eu vou parar de tentar, porque ele foi a óbito mesmo. E as pessoas que estavam em casa começaram a chorar, e eu não sei se você sabe, mas quando a pessoa vai a óbito, o SAMU não leva. E esse menino ficou morto no chão da sala da minha casa até 3h30 da manhã. Quando eram umas 2h30 da manhã, o pastor Luciano Subirá, que era o meu pastor, me ligou, falou: Farley, cheguei de viagem, soube o que está acontecendo, estou indo aí para sua casa. Eu falei: pastor, não venha, porque nem eu vou dormir aqui. Eu falei: olha, mas a gente tem um discipulado amanhã de manhã. Eu falei: não desmarca, porque eu vou precisar de você. Quando o carro do ML chegou, ele não passou no portão do condomínio por causa da cerca elétrica, e eu tive que enrolar o corpo daquele menino na manta que cobriu o sofá da minha casa, para carregar o corpo dele para fora. Querido, foram horas assim muito difíceis. Eu peguei minha família, fui para a casa da minha sogra, e eu fiquei rolando de um lado para o outro, não consegui dormir a noite inteira. Quando amanheceu o dia, eu levantei, eu fui para a casa do pastor Luciano, e para ir para a casa dele, eu passava em frente à minha casa, e quando eu passei em frente ao meu condomínio, o carro dele estava estacionado ali ainda. Eu falei: Deus, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Tem alguma coisa errada. Eu cheguei na casa do pastor Luciano, ele tentou me consolar, mas no final daquele dia eu fui no enterro dele. Ele foi enterrado na igreja que ele cresceu, e assim que eu pisei dentro da igreja, alguns jovens da igreja que eu era, que era a Comunidade Alcance, chegaram correndo para mim e falaram assim: pastor, ele te contou o que aconteceu? Eu falei: não. Eles falaram: mas ele contou para todo mundo. Eu falei: gente, eu nem vi ele essa semana. E aí eles me contaram que ele tinha contado para vários amigos que na quarta-feira à noite ele tinha ido num culto no Bola de Neve, e ele tinha contado para os amigos que ele tinha tido a primeira experiência de ter uma visão aberta na vida dele, 2 dias antes. Ele disse que no meio da adoração ele teve uma espécie de um arrebatamento de espírito, e de repente ele se viu no meio de um exército de pessoas vestidas de branco, e essas pessoas estavam marchando, e elas cantavam: santo, 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 e cada vez que elas diziam santo, elas iam para mais perto de Jesus. Quando eles contaram isso para mim, eu ouvi Deus falando comigo, e Deus me falou: lembra o que ele te falou 1 ano atrás? Que se ele não voltasse agora, ele não voltava nunca mais. E Deus me falou: ele não estava no lugar errado, na hora errada, ele estava no lugar certo, na hora certa. E naquela noite, eu simplesmente levei ele dali. E eu entendi que o que ele teve naquela quarta-feira foi um vislumbre daquilo que ainda esperava ele. Queridos, aquele jovem rico que vai correndo na direção de Jesus, ele parecia intenso, mas a verdade é que ele era morno.
Se você perguntar para mim assim, tá, mas você não acredita que ele queria a vida eterna? Eu vou dizer para você, eu não tenho dúvida nenhuma que ele queria a vida eterna. Mas o que eu tenho aprendido é que a grande questão não é essa. A grande questão não é se ele queria a vida eterna ou não. A grande questão não é se a gente quer mais de Deus ou não. Mas a grande questão é se a gente deseja Deus mais do que as outras tantas coisas que podem ser desejáveis nessa vida. A grande questão, querido, não é se eu quero agradar a Deus ou não. Você está aqui num culto, num período de férias. Quer ver? Eu vou fazer um teste. Quem aqui quer agradar a Deus? Levanta a mão. É lógico que todo mundo vai levantar a mão. Mas deixa eu dizer para você, a grande questão não é se você quer agradar a Deus ou não. Mas a grande questão é se você quer agradar a Deus mais do que agradar a si mesmo. A grande questão não é se a gente quer intimidade com Deus ou não. A gente vai usar camiseta falando de intimidade, vai cantar canções falando de intimidade, mas a questão não é essa. A grande questão não é se eu quero intimidade ou não, mas é se eu desejo essa intimidade mais do que eu desejo gastar tempo com Instagram, Reels, TV ou qualquer coisa que vai ocupar seu tempo. A grande questão não é se eu quero santidade ou não. A gente vai usar pulseirinha falando de santidade ao Senhor, camiseta, santidade ao Senhor, vamos cantar canções falando de santidade. Mas a grande questão não é se eu quero a santidade ou não. Mas a grande questão é se eu desejo essa santidade mais do que eu desejo colocar os meus olhos em porcaria no Reels ou passar dos limites do meu namoro. Essa é a questão. E eu tenho aprendido que tudo no reino de Deus, querido, é uma questão do valor que eu dou. Quando chegam para Jesus e Jesus quer explicar o que é o reino de Deus, eu amo esse texto porque Jesus é tão claro, porque para ele ser mais claro do que isso, só se ele desenhasse. Vá comigo para Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44, a palavra do Senhor diz assim, Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu, transbordante de alegria. Repita comigo, transbordante de alegria. Vende tudo que tem e adquire aquele campo. Eu olho para esse texto e imagino um cara que está carpindo e de repente ele dá uma enxadada em alguma coisa dura. Ele fala, cara, tem alguma coisa aqui. Aí ele se abaixa, varre a terra e ele encontra um grande tesouro. A Bíblia fala que ele esconde aquilo. E a Bíblia fala que ele sai cheio de pesar. Ele fala, vou ter que vender tudo que eu tenho, vou ter que me desfazer do meu carro, vou ter que vender minhas roupas, tudo para comprar aquele campo. É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz que esse cara transbordante de alegria, ele se desfaz de tudo que ele tem para comprar aquele campo. Por quê? Porque não importa o que ele tenha ou o valor que tenha os bens que ele tem, em comparação com aquele tesouro, todas as outras coisas perdem o valor. O que Jesus está ensinando para mim e para você é: o dia que você olhar para o Senhor e para as coisas de Deus assim, você encontrou o reino dos céus. E queridos, eu quero fazer para você uma última pergunta sobre o jovem rico. E a pergunta é: quem teria sido o jovem rico se ele tivesse dito sim para o chamado de Jesus? Cara, vamos viajar um pouco. Eu sei que o número 12 é um número profético, tem toda uma simbologia, mas a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem, o amou, e Jesus fala: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois vem aí, siga-me. Para quem mais Jesus falou isso? Para os discípulos. Você já pensou que se esse cara tivesse dito sim para o convite pessoal de Jesus para ele, talvez a gente tivesse 13 discípulos e não 12? Você já pensou que se esse cara tivesse dito sim para o convite de Jesus, talvez a gente tivesse várias epístolas com o nome dele? Você já pensou que se esse cara tivesse dito sim para o convite pessoal de Jesus para a vida dele, talvez a gente tivesse um evangelho escrito por ele? E eu quero transferir essa mesma pergunta para você: quem pode ser você
se você realmente disser sim para o convite pessoal de Jesus para você. E eu não estou falando só de salvação, eu estou falando de chamado. Eu vou rapidinho compartilhar um pouquinho da minha história com você. Queridos, eu nasci num lar cristão, estava até conversando com o pastor, dos 4 anos de idade aos 10 mais ou menos, eu congreguei na Assembleia inclusive, tenho excelentes lembranças, e com 13 anos eu tive as primeiras experiências com Deus, chorar na presença de Deus, ser tocado pelo Espírito Santo. Mas com 13 para quase 14 anos eu comecei a trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, e eu tive assim um esfriamento espiritual. Eu falava, olha, eu trabalho o dia inteiro, estudo à noite, eu não quero ir na igreja no final de semana, porque eu mereço descansar. E eu costumo dizer que eu tive uma tentativa frustrada de me desviar. Por que uma tentativa frustrada? Porque minha mãe inculcou tanto as escrituras na minha cabeça, que eu tentei fazer umas coisas erradas. O que você fez de errado? Cara, eu tomei uns 3 porre. E aí, odiava ficar bêbado. Eu falava, cara, que coisa mais sem graça. Eu queria tomar 20 litros de água depois para ficar de cara de volta. Até hoje eu não entendo a graça que os caras acham nisso. Aí falei alguns palavrões, me sentia super mal. E eu arrumei algumas namoradinhas. Mas toda vez que eu pegava uma menina dessas, eu fui nessa com 15 para quase 16. Toda vez que eu pegava uma menina dessa e pensava em levar uma menina dessa para a cama, vinha um pensamento no meu coração. Eu sei que é meio exagerado, você vai achar engraçado, mas é verdade. Eu olhava para essa menina e falava assim, cara, se eu levar essa menina para a cama, vai ser o que Hebreus chama de pecado deliberado, que é aquilo que eu sei que é pecado, e eu escolho fazer. A hora que eu sair da casa dela, do quarto dela, eu vou pisar na rua, vai vir um cara endemoniado, bêbado, com uma Brasília velha, enferrujada, vai me atropelar, eu vou morrer, vou para o inferno. Eu sei que é exagerado, mas sabe o que é isso? Isso é uma coisa chamada temor. E o crente que perde o temor, ele está lascado. E quando eu estava com quase 16 anos, eu estou um dia deitado no meu quarto, eu estava assim quase pegando no sono. Eu não sei quem, a gente está numa igreja pentecostal, aleluia, não sei quem de vocês já teve experiência de ter uma visão aberta. Mas a visão aberta parece que assim, o cara fica meio bobo vendo aquilo. Em alfa. Aí quando acaba a visão que você fala, meu Deus, eu vi um negócio. Aí que dá o cara arrepia tudo, sai correndo, né? E eu estava deitado no meu quarto, eu estava assim quase pegando no sono, e eu começo a ouvir um buchicho no meu ouvido. Irmão, não ouvi no meu espírito, na minha mente, eu ouvi com os meus ouvidos. E eu ouvi um buchicho que eu não conseguia discernir o que era, um negócio assim, ó. E eu estou ouvindo aquilo, e vem uma convicção no meu coração. Eu estou ouvindo alguém orar por mim. Quando eu penso nisso, uma voz grita no meu quarto, mas grita como se tivesse uma caixa de som no meu quarto. E essa voz grita assim, Samuel 2. Mano, saiu voando coberta, travesseiro, quase levei a porta comigo. Saí correndo de 4, que a gente chama de catar cavaco, que o cara tropeça e correndo com a mão junto. Cara, 16 anos quase, meu cara vai pro quarto da mãe numa hora dessa, né? Não adianta. Entrei no quarto da mãe correndo, meti a mão na luz. Minha mãe sentou rápido na cama assustada. Meu pai ficou olhando pro teto de boca aberta, tentando entender o que estava acontecendo. Falei, mãe do céu, aconteceu um negócio ali. Eu estava ouvindo um buchicho no meu ouvido, eu sabia que era alguém orando por mim. De repente uma voz gritou no meu quarto e falou, Samuel 2. Minha mãe, uma mulher de oração, sentou na cama e falou assim, foi da Samuel 2 que você ouviu? Eu falei, foi. Ela pegou a Bíblia que sempre ficava no criado mudo lá da cama, ela abriu, começou a ler e começou a chorar. Eu falei, mãe, você está me assustando. Ela falou, Farley, eu tenho visto você se afastar de Deus. E alguns dias atrás eu dobrei o joelho aí onde você está na cama. E eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não gerei filho para morrer e ir para o inferno. Eu falei, Deus, o Senhor resgata meu filho, ou pode matar ele primeiro. Eu falei, credo, mãe.
você se perder e ir para o inferno. Ela falou, eu fiz outra oração. Eu falei, Deus, assim como Ana entregou Samuel para ser um sacerdote na sua casa, eu estou te entregando o meu filho. Ou o senhor aceita, ou pode matar ele primeiro. E ela falou, 1 Samuel capítulo 2, é a oração de Ana, agradecendo a Deus por ter respondido a sua oração. Pensa num cara que ficou com uma vontade repentina de ir para a igreja. Agora, querido, que leva uma mãe a fazer uma oração dessa? Quem de vocês já é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Cara, ser pai e ser mãe é uma coisa inexplicável. Eu lembro que quando minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, eu tenho 3 filhos, o Caleb está com 13 anos hoje. Irmão, eu participei de tudo. Eu fui em todas as ressonâncias magnéticas, até aquela ressonância, ecografia 3D. Todas as crianças parecem um chiclete mastigado. São horríveis, né? E os pais olham e falam, pagam uma fortuna naquilo, que lindo. Você vê 50 crianças, é tudo igual. Parece que foi feito numa máquina daquelas 3D estragada, né? Mas eu participei de tudo, eu fiz lista no iPod para o meu filho ouvir, agradava a barriga, colocava lanterna, fiz tudo. Meus amigos que já eram pai falavam assim, cara, a ficha não cai para o homem, a ficha só cai para o homem quando nasce. Eu falava, nada a ver, eu tô até com todos os desejos, igual minha esposa. Mas a real é que a ficha só cai quando você está no centro cirúrgico e vem aquela enfermeira com aquela trouxinha azul marinho, bota no seu colo e se fala, meu Deus, vou ter que cuidar agora. Meu filho é bem branquinho, eu lembro que uma coisa que já me chamou a atenção na hora, assim, ele tinha uma veiazinha que aparecia no nariz, e a hora que eu olhei para o rostinho dele, cara, vem um amor que você não sabe de onde que vem, muda a sua vida. Eu não sei se é porque é mais difícil a gente amar uma coisa que não tem rosto, mas vem um amor que você não sabe explicar. Você entra naquela sala de um jeito, você sai, se a outra pessoa vem um amor que você não explica de onde que vem. Eu lembro que uma vez, quando ele estava com 6 meses, eu acordei de manhã. Quem é sanguíneo aqui? Quem tem um temperamento sanguíneo? Vocês, os sanguíneos, estão mentindo. Deus tem misericórdia da sua família. Eu falo, eu sou sanguíneo também, mas eu falo assim, o sanguíneo é sempre feliz. Infeliz é quem tem que conviver com o sanguíneo, né? Então, e o sanguíneo, ele acorda assim, dá umas coisas na louca assim. Isso é sanguíneo, não é? O sanguíneo acorda e dá uma na louca. Eu lembro que eu acordei um dia, irmão, hoje é tudo streaming, né? 13 anos atrás não tinha streaming, era tudo DVDzinho. Eu acordei uma manhã e falei assim, me deu uma louca, eu falei, vou lá numa livraria evangélica comprar um daqueles DVD, tipo ali de Barros, diante do trono. Cheguei para minha esposa, psicóloga, especialista em terapia familiar, falou assim, Farley, ele não vai entender, ele não tem a maturidade ainda para absorver essa informação. Eu ouvi ela? É claro que não. Falei, deixa com o Beck, vou lá comprar esse negócio. Fui na livraria evangélica e, irmão, quem tem filho sabe, né? A gente não deve ficar dando tela para as crianças o tempo todo, mas é uma hora de paz, né, cara? Você tá, às vezes as crianças são uma maravilha no coração da gente, mas, irmão, chega uma hora, eu lembro que as crianças estão fervendo, você dá, é 1 hora que ele fica ali assistindo aquele negócio, você tem 1 hora de paz. Eu já tentei subornar as crianças. Eu já chorei no volante, de tantas crianças falarem, subornei, falei, se vocês ficarem 10 minutos em silêncio, eu pago o McDonald's para todo mundo. Eu vou querer o McLanche feliz, eu vou querer não sei o que. Não adiantou nada, né? Então é uma bênção que salva a gente, né? Agora, por outro lado, quando as crianças gostam de um negócio desse, é tipo o IHOP lá, 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? Eles assistem, até ficar endemoniado quase com aquele negócio. Eu lembro que uma vez eu estava cozinhando à noite em casa e falei, vou cozinhar. Irmão, as crianças estavam lá, parecia 3 Tasmania. Não conseguia nem me concentrar. Falei para minha esposa, Dani, pelo amor de Deus, coloca alguma coisa para eles assistirem. E tinha um DVD da Aline Barros que eles assistiram, irmão, até
A hora que ela foi, pegou aquele DVD da Aline Barros, eu falei, esse pelo amor de Deus não. Aí se eu ver a Aline Barros na rua, eu dou um soco nela, né? Mas voltando, cheguei com o DVD, coloquei o DVD no aparelho em casa e subi correndo para pegar ele. E desci tudo empolgado. E eu lembro que eu sentava no sofá, eu colocava a perna assim, colocava a bundinha dele aqui, eu dava os 2 dedos, ele segurava igual uma moto assim. E a hora que eu dei o play, começou a aparecer aqueles personagens, ele começou a fazer assim, irmão, eu comecei a chorar. Pode segurar o fundinho aí, senão eu vou me perder. TDAH aqui, você para no meio assim. Não sei se é chorar. Irmão, mulher chora bonito. Homem, não sei se é porque não treina, homem é uma desgraça chorando, né? A mulher, ela chora assim. Ela sempre tem um lenço, se não materializa. Agora o homem chorando é... Você vai orar, uma ministração aqui na frente, o cara deixa um cadarço de rã em você assim. O homem é uma desgraça chorando. Eu comecei a chorar olhando para ele. Nessa hora minha esposa desce, fala assim, você está chorando? Vontade de falar, não, estou suando pelo olho. Eu falei, tô. Ela falou, você está chorando por quê? Eu falei, eu não sei. Irmão, estava chorando de amor. Sabe por quê? Porque só olhar para ele me fazia chorar. Agora, o que faz uma mãe ajoelhar numa cama e falar para Deus, Deus, o Senhor salva meu filho, ou pode matar ele primeiro? O que leva uma mãe a fazer uma oração assim é entender que as coisas espirituais e eternas são muito maiores do que as coisas naturais e passageiras. Eu comecei a ir na igreja, eu vou encerrar com isso, logo depois que eu tive aquela experiência. E logo depois disso eu estava num culto, numa igreja do Evangelho Quadrangular, uma igrejinha de bairro, feita de madeira. E eu acho que era um culto, tinha umas 12 pessoas, eu não lembro o que foi pregado, eu não lembro quem era o pastor, mas foi feito um apelo. E naquele dia eu ouvi o meu chamado de Deus, eu tinha 16 anos. Eu lembro que era um púlpito de carpete verde musgo. E eu lembro que Deus me falou, te chamei para esse lugar aqui. Você vai gastar a sua vida pregando o Evangelho, viajando e pregando. Eu lembro de abraçar aquele púlpito e chorar. E ali eu decidi como eu ia gastar a minha vida. E eu queria só voltar para a última pergunta. Quem você pode ser se você realmente disser sim para o convite pessoal de Jesus para você? Abaixa tua cabeça rapidinho. Queridos, eu vejo as pessoas deixarem o seu chamado pelas mais diversas coisas. Porque se frustraram ministerialmente, a gente pode encontrar várias razões. Mas talvez o principal motivo pelo qual as pessoas abandonam o seu chamado para nós é porque a gente vai enchendo a nossa vida de tempo das coisas que são só para nós, que chega uma hora que a gente não tem mais tempo para as coisas de Deus e parece que está tudo bem. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo falar com você agora talvez o Senhor está falando com você sobre um chamado que ardeu no seu coração um dia e não arde mais. Talvez o Senhor falou com você um dia sobre um chamado missionário, um chamado pastoral. Talvez um dia você se disponibilizou a estar numa casa cuidando de pessoas, mas você se frustrou e o Senhor está renovando seu convite para você nessa noite.
Talvez o Espírito Santo está quebrantando o seu coração. Ele está falando sobre coisas que você tem que mudar. A gente faz um apelo, não é para ficar bonito aqui na frente ou para mostrar que a mensagem funcionou. Mas quando a gente dá a oportunidade de um apelo, é uma forma de dar para você a oportunidade de dizer para Deus: Deus, o Senhor falou comigo, essa mensagem é minha, é para mim. Eu quero que esse ano seja diferente, eu vou mudar algumas coisas. Talvez o que está no seu coração: eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou evangelizar mais, eu vou servir mais, eu vou jejuar mais. Mas foi numa noite, numa igrejinha de madeira, com 12 pessoas, que mudou a minha eternidade para sempre. Talvez essa seja uma noite que vai ser inesquecível para você. Se você sente a necessidade de firmar um compromisso com Deus em relação ao seu chamado, aquilo que você vai fazer da sua vida, eu queria te convidar a fazer isso aqui na frente. Você pode ajoelhar, ficar em pé, fazer o que você quiser. Eu não vou ficar insistindo nisso, querido, porque eu não estou preocupado com quantas pessoas vêm. Mas se você quer dar uma resposta para o Senhor, fala: Deus, eu vou mudar algo nesse ano. Eu vou ser mais intenso. Eu queria que rapidamente você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente.